A tela não tá Não tá aparecendo, Thales. aparecendo. Às vezes é recurso do Meet, já para não gravar. Eu sei que seria a maior trabalheira, mas o meu Zoom, eu tenho a versão paga e dá para gravar. Se quiserem mudar para lá, eu disponibilizo minha senha. Podemos fazer isso no próximo. Hã? A Maria já está gravando, então tá bom. Vamos sair disso. Deixa eu parar de fazer isso aqui e ver se a partir de agora grava. Tem que compartilhar, né? Se não compartilhar, como é que faz? A gente vai se juntando, né? Por isso que é bom estar entre amigos aqui, porque se fosse aluno, eu estaria numa situação gravíssima. Imagina eles me xingando, não vai falar nada. Então, olha aqui. Deus é a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Aí, depois, o Allan Kardec faz alguns comentários e fala assim, são dados atributos da divindade, é um dos itens. A partir do soberanamente justo e bom, ser único, ser onipresente, onipotente, nós temos os atributos essenciais da divindade que vai nos fazer raciocinar para entender sobre a vida que nos envolve. O nosso maior problema nesse momento da nossa evolução é a nossa relação com a realidade. Deus é realidade pura para nós. Deus é a base da nossa vida para quem nós devemos tudo. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, ele jamais é injusto. Não é injusto. Então, muita gente fala assim, eu sou ateu porque eu olho aí para as favelas, eu olho para as pessoas. Não é injusto. Eu olho para as pessoas e eu vejo pessoas pobres, eu vejo a injustiça social. Se você olhar para uma vida só. Então, para Deus não ser injusto, por que o homem se limita a pensar numa vida? Por que ele não pensa em reencarnação? No momento que nós consideramos o tamanho do universo, o tempo infinito do universo, a evolução do homem começou há 6 milhões de anos atrás. De acordo com a ciência, o universo começou há 15 bilhões de anos atrás. O que são 6 milhões de anos atrás? 15 bilhões de anos é 15 vezes 10 a 9, menos 6 milhões, 6 vezes 10 a 6. Essa conta aqui, ela é tão estranha, essa continha aqui, que ela vai dar, a resposta dela vai ser aproximadamente 14 ponto alguma coisa, vou colocar aqui 14 ponto x vezes 10 a 9 ainda, bilhões de anos. Ou seja, os 6 bilhões de anos significa nada, é quase como se você tirasse uma casquinha só do processo. Então, a vida ela é infinita. Como é que nós podemos, por exemplo, considerar que a nossa visão vai representar, por exemplo, uma média de vida hoje, que no Brasil está próxima a 75 anos de idade, e em 75 anos de idade eu vou ter, como filho de Deus, todos os recursos necessários para conhecer o universo que ele fez. Se eu sou filho de um fazendeiro, e eu vou herdar a fazenda, eu tenho que conhecer alguma coisa da fazenda. A fazenda nossa é o universo. O universo com cada galáxia com 100 bilhões de estrelas e cerca de 100 bilhões de galáxias no universo. Se cada estrela tiver à sua volta 10 planetas, não precisa nem colocar o tamanho dessa conta. Tanto é que a NASA hoje fala que a probabilidade de mundos habitados como a Terra, ou seja, exatamente igual à Terra, é 1%. Isso dá mais de 100 mil mundos.
100 mil planetas habitados como a Terra. Isso é a ciência que está falando, não sou eu. Com os dados da ciência de hoje, como é que eu vou negar que Deus é muito maior do que aquilo que as religiões têm ensinado? Então seria uma mesquinhez muito grande da nossa parte se nós não enxergássemos esse tipo de situação. Considerando isso, considerando toda essa situação que a gente está conversando aqui, e aqui eu estou enrolando para ver se eu passo esse negócio aqui para baixo, que agora eu já nem sei onde é que passa, não é? Eu preciso. Não é isso? Deixa eu chegar isso aqui para baixo. Essa página para baixo. Depois me vira aqui, tá? Ah, tá aqui. Aqui, ó. Então, qual que é a ideia que eu quero passar aqui? A ideia que eu quero passar é a seguinte. O Deus Todo-Poderoso, ele nos criou, de acordo com os estudos da doutrina espírita, simples e ignorantes. Ele nos criou de uma maneira que ele criou espíritos. E ele não criou anjo, ele não criou demônio, e ele não criou nenhum ser que não fosse um único tipo de ser. Porque se ele tivesse criado um outro ser diferente, ele não seria soberanamente justo e bom, concorda? Imagina que Deus faz o anjo e faz o Tales. Aí o Tales vai chegar lá para Deus e falar assim, meu filho, não dá para ter me criado um anjo, não? Aí Deus ia olhar para mim e falar assim, filho, se eu te desse uma asa, ele me dá conta de trazer para o céu, porque está pesado demais. Então, assim, essa questão tem que ser analisada em detalhes, sabe? Por que Deus faria um ser? Eu tenho uma discussão com Deus. Falei, Deus, vem cá, vamos conversar, vamos bater um papo assim. Por que você me fez sofrer lá na Terra? E você viu os alunos que eu tinha? Aí o que acontece? Você não tem dó de mim, não? Você já faz o anjo direto? Não tem condições, não. Você vê lá, por exemplo, eu dei aula para Ana, para Maria Tereza, para Isadora, para Stephanie. Ninguém merece essas coisas. Eu fui pai da Manuel. Eu fui amigo da Aline, da Vilma, da Dani. Aluno da Diéssica, da Amanda, pelo amor de Deus. A Amanda fingia que estudava lá na primeira carteira, fingia que prestava atenção, ficava estudando outras coisas. Depois, ninguém merece isso, não. Tá vendo, Amanda? Não esqueça de você. Aí o que acontece? Ele vai chegar, ele vai falar para mim assim, não, eu fiz o que eu quis. Eu falei, tá bom, então você não é soberanamente justo e bom, você é injusto, Deus. Eu falei, tá bom, então eu vou jogar um raio no você e vou acabar com a sua vida. Mas você me fez, vai me matar? Você não é soberanamente justo? Você não é onipotente, onipresente, conhece o passado, conhece o futuro? Como é que você vai me matar? Você não sabia que eu ia fazer isso, não? Vocês entendem essa questão? Como é que Deus bondoso, bom, ele podia gerar um capeta, sabendo que o capeta ia sofrer a eternidade queimando, gente? O que é isso, pelo amor de Deus? E é todo mundo ser o quê? Cidadão de Palmas? Não tem condição isso. Porque aqui, o pessoal que mora em Palmas não precisa nem para o inferno. Chega no inferno é refresco para eles. Isso não é grave. Então pensa bem numa situação dessa. Deus bondoso desse jeito, por que ele ia criar seres diferentes? Ele criou todos os espíritos. A palavra correta não é espírito. Vamos agora dar uma melhorada. Ele criou princípios inteligentes. Nós não sabemos como. Os espíritos superiores dizem que nós não temos condições de saber como é que é esse processo e que provavelmente nós nunca saberemos. Mas Deus tem os seus mistérios, eles dizem. Olha, eu respeito o homem, é meu pai, me ama, me deu todas as condições necessárias. Vou ficar questionando demais? Vou, porque ele quer que isso aconteça, mas tem algumas coisas que a gente não pode passar o limite. Quem que são esses princípios inteligentes que Deus criou? Nós. Ora, hoje nós somos humanos, mas nós agimos como humanos e fomos humanos o tempo todo? Não. Então nós viemos de Deus como princípio inteligente, num processo de evolução que não para. Aí o pessoal, a gente fica brincando aqui, né? Pessoal, sobre idade, esse negócio todo. Quem podia contar isso pra gente não está presente hoje, que é a dona Maria Zélia, que ela mais ou menos
tem a idade do universo. Então, veja bem, o que acontece? Na evolução, ele começa por coisas que nós desconhecemos. Com certeza o Brown, que é neto dela, vai contar para ela que eu falei que ela tem a idade do universo. Então, olha só, depois de que ela não, né, gente? Depois que começa essa evolução, que nós não sabemos para onde vai, nós sabemos que o princípio inteligente não é, vou repetir, não é, ele habita os cristais. Habita cristais. Por que ele não é? Ele não é um cristal. O cristal não é uma entidade viva. Ele habita lá para dar condições de que os átomos se unam. E aí, durante milhões e milhões de anos, ele vai começar a habitar os vegetais. Você fala, por que ele não é um vegetal? Para você ter ideia, gente, aqui nós temos pelo menos duas biólogas, não sei se elas sabem disso, mas a tundra, lá da floresta temperada, as raízes se unem, formando o maior ser conhecido até hoje por centenas e centenas de quilômetros debaixo da terra, formando um único organismo. Ali você não tem um único espírito por cada árvore, desculpa, princípio inteligente. Você tem milhões, bilhões de princípios inteligentes que, ao mesmo tempo, habitam toda aquela estrutura gerando a vida. E depois disso, existe uma parte em que nós habitamos e também somos animais. Ah, então o meu petzinho vai virar humano? Vai, ele ainda não é, tá? Eu tenho que afirmar isso com bastante força. Não é, ele vai. Então, olha só, ele habita os animais. Aí você vai falar assim, na natureza não existe salto. Então, depois de bilhões de anos que o princípio inteligente habita os cristais, qual que é o intermediário entre aquilo que não é vivo e é vivo, que a ciência fala? Os vírus. O vírus, se você deixar fechado, ele permanece como um cristal proteico. Depois ele habita os vegetais durante milhões, bilhões de anos, talvez até o tempo de um planeta, para vocês terem ideia da vida de um planeta, que chega a durar aí aproximadamente 10 bilhões de anos. Existem aqui na Terra os intermediários entre os vegetais e os animais, são os fungos, que é chamado de reino, porque ele apresenta característica morfológica de vegetal, mas a bioquímica dele é de animal. Então, por exemplo, o carboidrato que ele usa é carboidrato animal, não é o amido que ele usa nas estruturas dele, é o glicogênio. E essas características, por exemplo, em relação à bioquímica, mostra que ele é um ser intermediário. Continuando o processo evolutivo, ele passa a ser animais, mas ele passa um tempo muito grande entre primatas, que também é um animal, mais um ciclo que nós desconhecemos. Esse ciclo que nós desconhecemos também equivale a um tempo muito grande em que o indivíduo demora muito tempo, né, para poder... Vamos mudar isso aqui. Vou colocar aqui homem, depois os animais a gente vira humano. Vou colocar humano. Se eu colocar homem, essa geração Z vai achar ruim comigo. Então eu vou colocar humano. Ele falar, homem, cadê mulher? Tá aqui, humanos, tá? Para não ter problema. O intermediário disso aqui, ó, são os primatas. A inteligência do primata ela é muito acima dos outros animais, mas ela é bem aquém do humano. Mas uma fase que acontece no plano espiritual que nós conhecemos pouco. Mas conhecemos, eu não vou parar para falar isso agora. Cada grupo desse apresenta uma característica anímica mental muito própria. Nos cristais, eles aprendem agregação. Os vegetais, eles passam a ter vida orgânica pela primeira vez no estágio
de evolução. Nós já passamos por tudo isso. Você imagina o tempo que nós temos de, de evolução. Então, o tempo ele vai parar de fazer sentido em dado momento para nós. Tá? O que os animais têm e que os vegetais não têm? Inteligência. A inteligência começa a se desenvolver com os animais mais simples, lá nos invertebrados, e até chegar e continuar evoluindo infinitamente. E o que o ser humano tem que que os outros não têm? Qual é a condição de chegar a ser humano? Senso moral. A moralidade a gente começa a desenvolver quando a gente vira humano. Mas meu animalzinho, eu amo ele é gente, ele tem senso moral. Ele não tem, tá? Mas olha para a carinha dele, ele mostra que ele gosta de mim, ele quer comer. Vai doer, eu sei. A minha prima Carla é veterinária, vai me matar. Eu já conversei isso com ela. Não é que eles sejam ruins, eles não têm senso moral. Você não tem como chegar assim pro burrinho e falar assim, não dê coice. Não dê coice. Mesmo que eles te batam, cara, você não pode dar coice naquela pessoa que te alimenta o tempo todo. Ele não está nem aí. Se ele se sentir ameaçado, ele vai dar coice, não importa quem ele vai acertar. Não é que ele é mau, ele não tem senso moral. Não existe maldade nos animais, mas também não existe bondade. Deus colocou os animais para a gente tomar conta, porque são nossos irmãos mais novos no processo evolutivo. Entende? Tá, e depois de humano? Acaba? Não acaba. A gente continua evoluindo o senso moral e a gente passa a ter aqui uma característica que é a mediunidade, em que nós conversamos com os espíritos para depois a gente se transformar em anjo. Ah, então todo mundo vai ser anjo. O que são anjos? Anjos são espíritos puros. Não precisa mais reencarnar. E a gente entra em contato direto com Deus. E isso são bilhões de anos de evolução até a gente se tornar anjo. A gente vai se tornar anjo quando a gente amar de verdade, quando o nosso amor, o nosso perdão foi imenso. E aqui nós sabemos que durante esse processo aqui, ó, a gente vai, de acordo com o que o Cristo falou, ele disse assim, lá no capítulo 14 de João, meus anjos veem a face do meu Pai o tempo todo. Nós veremos a Deus e nós o compreenderemos. Nós ganhamos, então, o retorno ao Pai Celestial. Nós saímos de Deus e nós voltamos para Deus. Onde que nós estamos nesse processo de evolução humano? Que assim, ó, começando. A Terra vai acabar, a Terra vai morrer, a gente ainda vai ser humano praticamente. A gente ainda vai ter pelo menos uns 5 bilhões de anos como humano. Ah, meu Deus do céu, mas eu não aguento. A pior época é essa. Viu? A partir do momento que nessa encarnação, devido à maturidade da Terra e a evolução dela, o que a gente fizer de bom aqui, dificilmente nós seremos espíritos infelizes depois. A felicidade relativa já começa a nos absorver. E aí a gente começa a nos aproximar de Deus de forma muito veloz. Quando nós começamos a evoluir aqui na Terra, então, os primeiros humanos apareceram há cerca de 6 milhões de anos atrás. Humanos, eu estou falando de Homo sapiens, tá? Porque aí, se a gente for ver, Homo sapiens não, estou falando de humanos em geral, o Homo sapiens é mais novo. Mas quem que é esse aqui que é humano? Vocês lembram da Lucy, que eles costumam falar? Você olha a fotinha dela, vocês colocarem aí no Google, vocês vão achar a Lucy. A Lucy, ela é uma chimpanzé, com um crânio um pouquinho mais desenvolvido. Então, por exemplo, ó, um chimpanzé tem aproximadamente 400 centímetros cúbicos de volume do cérebro.
O que são, então, os pré-humanos? Os pré-humanos, ou seja, os neandertais, o Homo, como o Homo erectus, o Homo afarensis, ele tem aproximadamente de 600 centímetros cúbicos de volume do cérebro. E o Homo sapiens, ele vai ter, em média, vou colocar aqui só sapiens, ele tem, em média, 1.200 centímetros cúbicos. Pode chamar centímetro cúbico de ml, tá? 1.200 centímetros cúbicos, aproximadamente, de volume cerebral. E esse volume cerebral, evoluindo, a inteligência evolui mais ou menos nesse padrão, tá? Então, o Homo sapiens aqui, ó, ele começou a desenvolver aqui no planeta há cerca de 300 mil anos. Olha só o nosso tempo. Isso aqui nós estamos falando de nós, isso aqui é a nossa história, tá? Então nós temos apenas cerca de 300 mil anos de vida como seres humanos. Vamos perguntar se está errado o Big Bang, mas eu não vou discutir com os cientistas, não. Mas assim, tem mais tempo o universo de acordo com as leituras espíritas que nós fizemos. Mas vamos aceitar 15 bilhões de anos. O que são 300 mil anos? Bom, mas então nesse intervalo passado, um tempo atrás, a gente era o quê? A gente não sabe. Mas então evoluíram homens antes de nós? Sim. Os anjos que vêm nos ver foram homens. Ó. É só a gente fazer a viagem contrária aqui. Ó. Em determinado momento, há 15 bilhões de anos atrás, ou mais ou menos isso, os princípios inteligentes já começaram a ser humanos. E a nossa situação começou há aproximadamente 300 mil anos. Então, no universo, já existiam seres humanos? Já. Eles viraram anjos. Conta-se que o Cristo, os planetas que ele já viveu, e Cristo foi homem um dia, eles já não existem mais. Eles já desapareceram. Então, o Cristo não é um privilegiado de Deus, ele é um filho de Deus. Então, o que é o Cristo? Talvez, que a gente possa colocar aqui, ó, o próximo passo da evolução do anjo seja Cristo. Seja um Cristo. E depois de Cristo tem mais? Tem, a gente evolui infinitamente para Deus. Por isso que o Cristo falou, vós sois deuses, nós evoluiremos infinitamente, nunca chegaremos a Deus. Mas a felicidade, ela dura pouco tempo. Digamos que a gente vai ser uma boa pessoa nessa reencarnação e nós viramos homens há 300 mil anos atrás. Se nessa próxima encarnação, quando eu vou desencarnar daqui 30, 40 anos, eu já vou ser feliz. Eu tenho só 300 mil anos de infelicidade, entre aspas, sem perceber, por um tempo infinito. O que é isso? É nada. Por isso que o Kardec coloca lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, assim, se te oferecessem pagar todas as suas dívidas em um dia inteiro de trabalho árduo, ao invés de a vida inteira, você aceitaria? Kardec fala, alegremente. E basicamente a tristeza, a dor, ela acontece nesse momento que nós estamos vivendo agora, pessoal. Então vamos dar uma parada aqui para poder tirar a dúvida. Eu não enxergo se alguém levantou a mão. Se alguém quiser parar e fazer pergunta, agora é hora da gente bater papo, conversar. Vamos lá. Eu não tirei isso de um livro. Eu tirei isso de muitos livros. Então, esse resumo que está aqui, ele tem ciência, eu sou biólogo, estudei evolução, tem doutrina espírita, livro dos espíritos, tem evangelho, tem a Gênesis, tem obras póstumas, tem Céu e Inferno, tem o livro dos médiuns, tem o livro A Caminho da Luz, tem os outros livros da doutrina espírita que são do André Luiz, que é principalmente Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Somando isso, esses livros eu estou resumindo aqui para a gente, mais os conceitos evolucionários científicos, mais ou menos como que funciona a visão espírita do processo evolucionário humano.
Compreende? Tudo bem? Sim? Então, tá bom, tá bom. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? Não? Não, tá bem. Então, tá bom. Depois não me xingue, hein? Depois não me xingue. Aí, olha só. Jamais. Ainda mais você, né, amigo? Aí, olha só. Vamos pegar a Terra aqui. Então, a Terra foi construída, ela é um dos planetas em que Deus colocou a raça humana. Lá no livro A Caminho da Luz, a Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos. O que o livro A Caminho da Luz fala? Ele fala assim: Deus, em seu amor infinito, pega uma parte da nebulosa solar, do sistema solar, e coloca na mão do Cristo e dos outros Cristos numa equipe que vai formar a Terra. Então, nós não somos criadores, nós somos co-criadores. Mas a gente estava lá? Provavelmente. Por quê? Porque o Cristo não somente recebeu a Terra, mas recebeu os filhos da Terra. Grupo de espíritos criados juntos para evoluir junto no mesmo planeta. Esse grupo chegou a hora dele começar a evolução dele. E ele, então, vem com a Terra. 4 bilhões de anos atrás, o Cristo recebe-nos como princípio inteligente, um estágio que nós desconhecemos, e esses co-criadores, em nome de Deus, são os Cristos, da qual Cristo veio estar entre nós, por ser isso a base de fundamentação moral em todos os planetas do universo. Eles têm um Cristo, que reencarnou entre eles. 4 bilhões de anos atrás. A Terra, então, uma nebulosa, ela começa a solidificar e a espécie humana aparece há 300 mil anos atrás. Nisso, os trabalhadores do Cristo organizaram o planeta, o Cristo organizou o planeta, ensaiou como se fosse um grande laboratório numa grande universidade que é o universo, e testou vida, testou dinossauro, testou bactéria, viu qual que era a melhor condição do planeta para receber o homem, para que os humanos chegassem. Então, 300 mil anos atrás, a gente começa então a evoluir como Homo sapiens. Não é assim que escreve, tá? Mas eu vou pular aqui essa questão demasiadamente científica. Homo sapiens. Teria que ser tudo com letra minúscula e em itálico. Deixa aqui. O Homo sapiens começa a evoluir nessa época. Isso representa um momento em que o planeta Terra é um planeta primitivo. No planeta primitivo habitam os primeiros homens. E esse planeta primitivo precisa de ajuda para começar a evoluir. E aí, continuando aquela seta lá em cima, aqui embaixo, a gente continua evoluindo e nós vamos chegar aqui, depois de muito tempo, a cerca de 12 mil anos atrás. Então, veja bem, durante 300 mil anos até 12 mil anos atrás, a gente estava evoluindo, organizando as questões genéticas do Homo sapiens, para que ela pudesse gerar os caracteres de hoje. Não vamos entrar aqui em detalhes. 12 mil anos atrás, a agricultura começa. Do nada? Não. A evolução do homem, a inteligência do homem, a capacidade dele. Aí vem processos como, dentro da ciência, a evolução do polegar, o crescimento da testa, do lobo frontal, o homo se tornar erecto, perder a cauda, o tamanho relativo dele, a dominação da metalurgia através da produção de armas, de sílex, depois
do metal e assim por diante. A metalurgia mesmo, com metais, vai começar em cerca de 3 mil anos atrás. Não, 3 mil anos antes de Cristo, 5 mil anos atrás. Mas o sílex, né, a pedra lascada, estava começando aqui. Um pouco antes, um tanto antes de 12 mil anos, porque nós éramos caçadores, né? Não existia agricultura, então a gente não tinha condição de ficar na terra, éramos poucos. Se você quiser saber mais de como que os desencarnados viviam nessa época, você vai ler o livro Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Tá bom. O que aconteceu nesses 12 mil anos atrás, que isso aqui é importante para a gente? Precisamos parar para explicar? Gente, isso aqui é a base que eu vou falar agora para a gente entender o estudo de domingo da Bíblia, tá? Porque aí vocês vão ver como é que a situação da Bíblia vai ficar muito mais claro entendendo essas coisas. O que aconteceu há 12 mil anos atrás? Aconteceu que um dos planetas do sistema de Capela, que é um sistema estelar que tem uma estrela chamada Capela, da constelação chamada de Cocheiro. Constelação de Cocheiro, sistema de Capela. Está a nor-nordeste no céu, é uma estrela azul, grande, bonita. E um dos planetas desse sistema de Capela, então, eu vou colocar aqui, ó, sistema solar, com o Sol azul. É uma gigante azul, uma estrela muito maior do que o Sol. Esse tipo de tamanho não significa evolução, não. Então, um desses planetas do sistema de Capela, um planeta, nós não sabemos qual, em que distância que ele estava desse Sol, um desses planetas chegou numa fase chamada de fase final de provas e expiações. Onde que você vai encontrar isso? Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá vai falar sobre a evolução dos planetas e você vai ver sobre a destinação da Terra. Desculpa, capítulo 2. Provas e expiações. Que é a fase que a Terra está igual agora, nesse momento. É a mesma fase que a Terra está passando. Ou seja, esse planeta estava há 12 mil anos atrás, mais ou menos, da nossa contagem de tempo, passando pela mesma fase que a Terra está hoje. Tinha lá vaso sanitário, chuveiro elétrico, devia ter um país que tem, porque aqui nesse mundo é só o Brasil que junta água com eletricidade, fica debaixo esquentando. Devia ser português, né? Internet, computador, essas coisas tudo, geração Z. Aí, quando a geração Z chegou lá naquele planeta, falou, não, nós temos que ir embora, não dá para ficar aqui não, vamos embora. Ninguém vai aguentar isso aqui, vamos levar essa geração embora. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que, chegando nesse momento em que esse planeta ia mudar de fase, os espíritos que nada bons, vamos colocar, espíritos rebeldes, não podiam ficar mais no planeta. Quem eram esses espíritos rebeldes? Esses espíritos rebeldes são aqueles que deram a chance dele ser bom e não foi, usavam a violência, não adiantava nem prender que os bichos continuavam violentos, batia na mãe, essas coisas tudo, entendeu? Aí o que acontece? Não respeitava o professor. Aí o que acontece? Esses espíritos rebeldes, eles não podiam ficar lá mais, eles seriam degregados, eles receberiam um degredo, ou seja, eles teriam que sair de lá porque o planeta tinha que evoluir e eles não seguiram a ordem
geral da evolução daquele planeta. Então, Deus, em seu amor infinito, falou: eu não posso culpar aqueles que trabalharam pelo bem, mas aqueles que não trabalharam, eles vão para outro planeta, em que eles serão verdadeiros deuses lá, porque eles são grandes em inteligência, e eles vão ajudar esse planeta a começar a evolução deles, com roda, fogo e agricultura. Formando aqui, nessa época, as 4 grandes civilizações do planeta. Ou seja, é tudo organizado no plano espiritual e a gente não tem ideia do grau de inteligência e capacidade desses espíritos maravilhosos que trabalham para Deus. Vieram então para a Terra formando as grandes civilizações, o Egito, os hindus, os... que mais? Ajudei. Hindu, egípcios, judeus e gregos. Eles vieram para essa época, mais ou menos, e formaram essas grandes civilizações. Você vai falar, onde é que você achou isso? Tanto no livro A Caminho da Luz, quanto no livro do Apocalipse. Num lugar que era paraíso, se revoltaram contra Deus. Quem? Os degregados. Então, preste bem atenção no que eu estou falando. Se revoltaram contra Deus, vamos colocar isso no nome de uma pessoa. Eles se revoltaram contra Deus e falaram assim: eu vou usar minha inteligência contra Deus. Não é isso que estão fazendo hoje em dia, gente? Os ateus, os cientistas que falam que Deus não existe, mesmo sem conseguir comprovar. Ou seja, usando a inteligência para o mal, eles se revoltaram contra Deus. E eles foram expulsos do paraíso. Imagina vir para a Terra, a gente voltando no tempo, há 12 mil anos atrás, sem vaso sanitário, sem aquela mãozinha que coça as costas. Não tem condição isso. Sem uma blusa adequada, sem tênis para correr. Eu vou falar sem vaso sanitário, sem ar-condicionado. Eu repeti o vaso sanitário, porque aquilo que é uma benção. O que você cria de imaginação ali naquele momento que você está lá fazendo as necessidades. Papel higiênico, não é folha. Então, tudo isso, imagina a gente voltando, a gente não vai ser expulso do paraíso, imagina que a gente é obrigado agora a voltar 12 mil anos atrás, não estamos sendo expulsos do paraíso? E lá no Apocalipse está escrito assim, 1/3 do céu caiu sobre a terra. Olha só, 1/3 da população daquele planeta veio para a Terra. E na Bíblia, na Gênesis, também está escrito isso. Do rio do Jardim do Éden, desceram 4 afluentes, Tigre e Eufrates, os dois, e os outros eu esqueci o nome. Mas, de qualquer forma, esses rios representam os berços das civilizações. Da onde que nasceu a civilização? Na Babilônia, na Mesopotâmia. Daí, Mesopotâmia é a região entre rios, Tigre e Eufrates. Então, o próprio Velho Testamento, o pessoal já sabia disso. Então, lá do rio do Éden, ou seja, do paraíso que eles viam, desceu um rio, ou seja, desceu o grupo de espíritos se dividindo em 4 ramos, entendeu? Está lá. Você veja como que esse conhecimento espírita ligado à ciência nos abre a mente para o entendimento de coisas que o pessoal, por falta de estudo, considera que é místico. Mas não é místico, tem uma explicação para isso. Então, esses degregados vieram, e o nome dos degregados, segundo a Bíblia, vocês lembram qual que é? Lúcifer, que traduzido significa aquele que conduz luz. Luz vem de lux, e fer significa condutor. Olha, como é que a Bíblia ia chamar o capeta de condutor de luz? No máximo, condutor de fogo. Então, esse Lúcifer, o que ele veio trazer aqui para a Terra? Luz. Eles vieram lá, continuando a ler o Velho Testamento, vai ver assim, vai falar que os anjos vieram se relacionar sexualmente com as filhas da Terra. Olha que coisa interessante. Porque eles são verdadeiros anjos, né? Então, se nós pegarmos esses dados numa leitura detalhada, com a mente aberta, nós vamos encontrar a explicação desses fenômenos espirituais. Aquele que conduz luz, Lúcifer, veio e
trouxe para nós aqui fogo. O fogo já existia, óbvio, mas usar o fogo de maneira direcionada para cozinhar os alimentos, para fabricar as coisas, roda, que foi necessária, a roda foi inventada mais ou menos há 12 mil anos. E não bastava você ter o alimento, era preciso carregar. E aí, essas inteligências vieram e marcaram a maior invenção da humanidade, chamada agricultura, e o homem, então, conseguiu começar a formar cidades. Vocês entenderam agora como é que a questão é interessante? As cidades, então, começaram a ser formadas, as profissões começaram a ser formadas, e a partir desse processo de evolução, nós recebemos, então, esses espíritos. Nesse processo evolutivo, dessas 4 grandes civilizações, com uma dor muito grande, uma saudade muito grande da onde eles vieram. Tão grande assim, que, por exemplo, os egípcios falavam da reencarnação abertamente, mas não que você reencarnava sempre evoluindo, porque eles reencarnaram em corpos animais, peludos, corpos grosseiros, eles já eram espíritos mais evoluídos e acabaram reencarnando em corpos grosseiros, considerando que reencarnavam em animais, o que não é verdade, gerando a doutrina da metempsicose. Os sacerdotes egípcios conseguiam entender a existência de um Deus único e amavam o Cristo, que deram o nome para ele de Ra, o Deus do Sol, porque nós sabemos, pela mediunidade do Chico, que os Cristos habitam a estrela do sistema solar. Então, o Sol é um orbe habitado por seres extremamente superiores, né, em relação aos outros planetas. E os Cristos habitam o Sol, e do Sol sai a vida, pensa bem. Se não fosse a luz do Sol, a clorofila não transformaria os elementos simples em carboidrato e a vida não existiria na Terra. Então essas coisas simples assim, ó, elas estão cheias de realidade se nós tivermos olhos para ver. O amor de Deus se manifesta pelo sol que toca a nossa face todo dia, de uma maneira materializada. Só que a gente ainda não tem olhos para ver esse tipo de coisa. Vocês entendem? Então, aqueles espíritos rebeldes foram perdoados. E ao mesmo tempo em que eles trabalharam para a evolução deles, eles trabalharam pela nossa evolução. E eles se segregavam. Por quê? Eles foram aqueles que conduziam os homens mais simples, que éramos nós, a maioria, formando seitas e grupos, como, por exemplo, os pitagóricos, como os jônicos, como os filósofos gregos, seitas religiosas e filosóficas. Nós temos coisas escritas nos livros hindus, por exemplo, de alta informação espiritual e moral, que até hoje o homem não entende muito bem, compreende? Seitas, grupos filosóficos, eles se segregavam, óbvio, porque a inteligência deles era maior. Daí essas seitas fechadas, porque você não tinha como explicar para aquele homem que começou a evoluir como homem na Terra, com a inteligência pequena. Nós servíamos de servos para eles, e eles eram os nossos senhores. Nós aprendíamos com eles. É claro que muitos foram maldosos bastante. No entanto, o que acontece? Quando eles vieram muito tristes, porque eles foram degregados. Situação constrangedora. Mas, nessa época, gente, Cristo os recebeu. Cristo os recebeu. E teve uma reunião com os principais. E falou assim: eu vou buscá-los. Depois de um tempo que vocês estiverem lá, eu vou para a Terra, vou buscar vocês. É o momento que vocês têm, é o tempo que vocês têm de se recuperarem, de trabalharem, para vocês poderem voltar para o sistema de capela. Vocês vão voltar, então.
E que tempo que foi esse? Vinda do Cristo. Depois que o Cristo vier, quando o Cristo chegar, é o tempo que a maioria de vocês, ou todos vocês, terão para regressar. E regressar ao planeta de vocês se vocês merecerem, senão vão ficar na Terra ainda. Esse momento, por isso que o Cristo veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, vocês entendem? Esse pessoal, então, ajudou a escrita, artes, matemática, metalurgia, e esses espíritos trouxeram para a gente tudo aquilo que nós ganhamos em termos de ciência e inteligência, mas trouxeram pouca moral, porque eles não vieram com moral, gente, eles eram rebeldes. Compreenderam isso? Se segregaram. Alguns melhoraram bastante. Alguns voltaram, outros não voltaram. Então, o único povo que manteve uma visão geral de segregação, vou tirar isso aqui daqui, de segregação, de não segregação, ou seja, vamos aceitar todo mundo igual, foi aproximadamente 2.000 anos atrás, ou, na verdade 5.000 anos atrás, né, com o povo judeu. Eu escrevi ali, vocês consertam, tá? Que o povo judeu começa então a receber os espíritos superiores. Você acha que Moisés, com aquele poder todo dele, ele era um filho da terra como nós? Ele era um espírito capelino. Então, a partir de 5.000 anos atrás, os judeus começaram então a divulgar um Deus único e a preparar a vinda do Cristo. Ou seja, a vinda do Cristo estava preparada desde o início da formação do planeta. Mas a organização genética para ele vir, devido à sua evolução, começou há cerca de 5.000 anos antes dele. Olha que coisa impressionante. 5.000 anos? Não, 3.000 anos antes dele. 5.000 anos atrás, vou colocar aqui 5.000 anos AC, tudo que eu estou falando aqui é AC, né? O povo judeu, então, se organiza para receber a justiça. Então, a primeira revelação de Deus, aí sim, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a justiça com Moisés. Deus, então, manda seu primeiro grande missionário moral, porque já tinha mandado os missionários intelectuais, para preparar a humanidade para receber Jesus. Então, a humanidade que começou a existir a partir dos fenômenos de busca de moral, foram necessários 300.000 anos para que ela pudesse ter o cérebro desenvolver para ter noção de justiça. Entenderam a questão? Desses 300.000 anos, depois desse tempo, que é 5.000 anos, né? O Cristo depois, 5.000 anos antes de Cristo, vamos colocar aqui ano zero, a vinda do Cristo. Jesus, o Cristo. Já previsto, o Cristo viria e todos aqueles espíritos de todas as civilizações que tivessem se melhorado ia ganhar de volta o retorno para o sistema de capela. Então, esse aqui é o ano zero, é o marco. Olha que engraçado. Ele foi um carpinteiro num povo desconhecido, que não tinha nenhum desenvolvimento científico, eles não tinham a matemática dos gregos, não tinha a astronomia dos babilônios e dos hindus e dos egípcios, e mesmo assim, aquele carpinteiro zerou a contagem do tempo para o mundo inteiro, inclusive para os não cristãos. Ano zero. Olha só. E aí o Cristo retorna e retorna para começar uma nova era, que é a segunda revelação da lei de Deus, chamada o amor. O Cristo vem então e fala assim: vocês já tiveram 3.000 anos de justiça para pensar, olho por olho, dente por dente, bater. Se te roubarem a serva, vai lá e rouba a serva. E assim por diante. Então, tudo isso aconteceu
de tal maneira que esses seres iam crescendo conosco. Dona Maria Toledo, pode falar. Dona Maria Toledo, só levantou a mão? Tá. Então, oi. Pronto. Você está Ah, vendo? oh, Por que eles não vieram, então, com todo o cabedal de conhecimentos? É porque não havia como encarnar no corpo dos que estavam aqui, havia limitação do cérebro. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. entendi claramente. Eu não consigo. Não, ficou claro. Olha só, não é só a limitação do cérebro. Se pegar um de nós agora, por exemplo, levar lá para trás, a gente consegue produzir uma liga de aço? Com o conhecimento que a gente tem hoje? Se forçar muito, vai, né? Então, os espíritos superiores ajudavam também. Não é só o cérebro limitado, é o esquecimento da reencarnação também. E outra, a gente tem a inteligência desenvolvida, mas a gente não tem o conhecimento de todas as situações. Então, eles não vieram só eles vieram com outros espíritos até superiores a eles, que indicaram a situação de como guardar uma semente, como plantar uma semente, como observar as estações. Não haveria agricultura associada à astronomia, porque a astronomia e a agricultura andaram juntos para que as estações fossem conhecidas para saber a época de plantar, a época de colher. Então, o que se tinha era uma inteligência capaz de usar os recursos do planeta de forma melhor. Por mais que reencarnasse um indivíduo que hoje conhece como fazer, por exemplo, um chip, ele não teria condições de fazer o chip na época, porque não tinha indústria associada, não tinha material associado. E tudo isso então, Oi? Passado do passado intuitivamente para os encarnados aqui naquela época, então seriam inspirações? Sim, inspirações, intuições. E é interessante que hoje o estudo da neurociência aceita que a humanidade evoluiu graças ao conhecimento da sociedade mantido pela escrita. Então vamos dizer assim, ó, minha memória está falhando. Eu não quero esquecer aniversário de quem eu gosto. Como é que eu fazia? Anotava na agenda, não é? Só que a agenda não apitava. Hoje o nosso celular apita. Então, se você for considerar isso, o que é um celular? Ele é um apêndice da memória do indivíduo e do conhecimento, porque ele tem acesso a isso. A sociedade evoluiu a tal ponto que o conhecimento não precisa estar todo no meu cérebro, ele pode estar nos periféricos que me envolvem. A senhora compreende? Sim, entendi. E todas essas situações começaram a acontecer depois da escrita, porque aí, a partir daí não precisou mais buscar toda essa informação só em termos intuitivos. Tudo bem? Fala daí. Tudo bem. E também isso da escrita pode proporcionar também que um segundo cérebro, um segundo pensante, dê sequência a uma ideia que foi começada a ser desenvolvida há tempos atrás, né? É basicamente isso mesmo, daí. É exatamente esse o ponto. A escrita permitia que alguém buscasse uma informação sem ter que criá-la novamente. Uhum. E aprimorasse, né? Exato. Vocês veem como que as coisas se encadeiam e que a gente não tem condições de falar que foi o acaso que gerou a civilização, a vida ou os planetas? Sim. Compreendem bem isso? Veja que isso tudo é o amor de Deus. Não é mesmo? Sim. Assim, esse amor de Deus colocou a gente numa situação de evolução maravilhosa, só que a gente não enxerga. Então,
como os nossos olhos estão voltados para o chão, a gente não vê o céu. Entende? Daí a necessidade de associar a moral a tudo que nós falamos aqui, todas essas informações, gente, elas estão associadas ao amor de Deus por nós. Não tem nada do que nós falamos aqui que não seja moral, sabe? Eu vou colocar aqui, ó, aproximadamente 600 anos antes de Cristo e vou voltar para a nossa escrita lá naquela apostilazinha que nós colocamos. Eu acho que nós não precisaremos voltar aqui mais para o tablet aqui, para essa escrita. Eu vou explicar lá do outro lado, vou parar de compartilhar aqui e vou passar para outra, tá? A outra parte, que é aqui, ó. Tá tudo bem, a nossa conversa tá boa, não tem problema nenhum perguntar, viu, gente? Assim, parar, conversar, nós estamos batendo papo. Eu não sou professor, não, nós somos colegas conversando, mas é difícil que a vida de professor não me persiga quase que o tempo todo. Não, tá ótimo. Eu tô adorando a conversa. É bate-papo, né, amigo? Isso, bate-papo, exato. Então, olha aqui que nós temos aqui, ó. Nós vamos parar um pouquinho. Interessantemente, quase na mesma época, eu coloquei de propósito aqui, o século 6 a.C., as filosofias chinesa, indiana e grega, que foi o começo da preparação para a vinda do Cristo. Tudo foi preparado. Todas as civilizações, as principais, receberam ajuda. Então, na China antiga, Confúcio, o grande filósofo que viveu de 552 a 489 a.C., começou a ensinar sobre moral, sociedade e relações sociais menos violentas lá na China. E aqui algumas frases dele. Ó. Quando vires um homem bom, tente imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Olha que interessante isso. Isso não é de alto cunho moral? Esse é um dos enviados do Cristo nessa época, lá para a China milenar, que também recebeu muitos dos espíritos capelinos. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Isso aqui não é uma afirmação de 500 anos antes de Cristo sobre amar ao próximo? Não corrigir as próprias falhas é cometer o pior delas. Veja essa sabedoria desse homem, que é a base da filosofia chinesa, da paz. Siddhartha Gautama vem dentro da própria Índia e do indianismo. O Siddhartha Gautama é o primeiro Buda, né? O termo Buda significou iluminado. Eu não vou entrar em detalhes sobre a vida de cada um deles, para que a gente possa continuar depois, rever isso outras vezes, não vai ter problema nenhum. Mas aqui o Siddhartha Gautama, o Buda, se vocês quiserem saber de uma maneira mais simplificada sobre ele, gente, tem um livro chamado A Pérola da Ásia, é um livro fininho, que eu acho que dá até para baixar pela internet. Lá tem o resumo da vida do Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha, tá? Não busco recompensa alguma, nem mesmo renascer num paraíso. Procuro, porém, o bem dos homens. Procuro reconduzir os que saíram do caminho, alumiar os que vivem nas trevas e no erro, banir do mundo toda pena e sofrimento. Olha que interessante. Aqui ele coloca que a virtude é a base da regeneração. 600 a.C. Minhas obras são meu bem, minhas obras são minha herança, minhas obras são o seio que me leva, minhas obras são a razão a qual pertenço, minhas obras são meu refúgio. Olha que interessante. Se faz coisas boas, você sente coisas boas. Seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Isso aqui não é o princípio do perdão, do amor ao próximo? Ou seja, você perfumar aquele que te ofende.
Isso é filosofia antiga. Quantos anos a gente tem recebido isso e não tem dado a devida atenção? Todas as coisas são precedidas pela mente, guiadas e criadas pela mente. Tudo que somos hoje é resultado do que temos pensado. Isso aqui é maravilhoso. O que hoje pensamos determina o que seremos amanhã. Nossa vida é criação de nossa mente. Não sei se vocês lembram, no estudo passado nós fizemos aquela análise das vibrações que nos envolvem, né? Nós vamos fazer isso de novo. Nessa mesma época, não foi a base filosófica moral que marcou o nosso Ocidente, mas na filosofia grega, os pré-socráticos, né, tendo Sócrates como referência, por volta do século VI, mesma época que aqueles indivíduos estavam naqueles locais. Vocês acham que é coincidência isso? Mas é a espiritualidade que rege tudo, é o Cristo. Tales de Mileto diz assim, a natureza é formada por deuses, ele dizia. Ele acreditava num Deus único. Pitágoras e os pitagóricos diziam o número 1 é o número divino. Ele representa o próprio Deus. E eles eram vegetarianos, formavam um grupo segregado, não aceitava qualquer pessoa, tinha que ter uma capacidade intelectual para fazer parte do grupo. Vocês estão entendendo a situação? Leucipo e Demócrito lançam as bases do pensamento atômico por volta de 400 a 460 a.C., que é retomado depois só em 1800 com bases científicas. E hoje a base da civilização é o conhecimento do átomo. Hipócrates de Cos, que é o pai da medicina, naquela época já fazia cirurgias e dava pontos nas pessoas com tripa de carneiro seca ao sol. Ou seja, o pessoal da medicina vai me ajudar, mas são fios que são absorvidos ou reabsorvidos no organismo, não precisando tirar depois os pontos. Olha que coisa maravilhosa. Usaram até hoje. Pois é. Hipócrates usava isso naquela época. Então, nós temos. Vocês acham que esses indivíduos tinham a mente igual a nossa? Hoje a gente daria conta de fazer alguma coisa do que eles fizeram? É dado a Pitágoras aquele conhecimento das notas musicais associadas à matemática, né? Você pega uma corda, pega no meio, toca, você tem uma nota e aí você vai tendo as colcheias, né? A cada metade da metade da metade, que é uma progressão aritmética negativa, né? No caso, decrescente, né? Sócrates resolve as questões do mundo em termos morais mais perto do Cristo, né? Sócrates, a história dele é basicamente a história que acontece com os grandes missionários morais de traição. Sócrates falava assim, ele falou, né, quando ele estava na prisão, eu gosto dessa história, o guarda bêbado balança a chave da cela para ele e fala assim, se eu quiser eu posso te libertar. E Sócrates fala assim, como podes tu me libertar se aqueles que são teus senhores são meus escravos? Ele estava falando dos vícios do pobre homem. Ele disse assim, eu domino os vícios e os transformei em virtudes enquanto você é dominado pelos vícios. Olha a profundidade disso. Nós temos o caso dele, né, que depois da guerra de Peloponeso, eu não vou contar a história de Sócrates, eu já li várias biografias dele, e ela é extensa, mas ele caminhando depois da guerra do Peloponeso, que ele foi general, ele procurava conhecimento e se defronta com a estátua do deus Apolo, em que no frontispício estava escrito em grego Gnótice Autum, que traduzido é conheça-te a ti mesmo. Não foi ele que disse isso, não se sabe quem disse isso, mas ele resolveu tomar aquilo como uma base do conhecimento para si mesmo. E na busca de conhecer-se a si mesmo, ele foi considerado o pai da psicologia, o pai da filosofia, o pai de técnicas de ensino como a maiêutica, como a ironia. Sócrates, nós sabemos, foi o precursor da vinda do Cristo naquela região, junto com Platão, um dos seus discípulos, né? Platão vem de omoplata, que é ombro em grego, e como ele tinha os ombros largos, porque ele era atleta olímpico, aí ele era chamado de ombrão, que aí foi traduzido para nós como Platão. E ele que escreveu os ensinamentos
que Sócrates deixou, porque Sócrates não era analfabeto, não, ele só não deixou livro escrito, né? Assim como fala, Jesus não escreveu nada, é uma mentira. Lá na narração de João, ele diante da mulher adúltera, ele se abaixa e começa a escrever na areia. Então Jesus não era analfabeto, né? Ele só não deixou livro escrito. Eu não gosto muito de falar desse indivíduo, porque é muito grande as informações sobre ele, mas Aristóteles, que foi um dos discípulos de Platão, dos estudantes de Platão, ele foi a base da renovação filosófica e da filosofia que se manteve durante a Idade Média, que nós vamos falar depois na escolástica. Então, vou deixar para depois falar um pouquinho de Aristóteles e vamos voltar a essa questão da vinda do Cristo. Então, veja que o Cristo, quando recebeu de Deus a nebulosa solar, junto com os seus companheiros para construir a Terra como co-criadores, vocês imaginam a beleza disso? Nós vamos chegar um dia a receber de Deus uma nebulosa para construir um planeta, como o Cristo fez conosco. E isso não é uma esperança absurda, é o que a doutrina é chamada de consoladora. Que coisa mais consoladora do que saber que nós vamos ajudar Deus a governar o universo, recebendo todo o amor dele? Quanto mais a gente cresce intelectualmente e moralmente, mais a nossa mente abarca as pessoas. Então aqui nós temos o mentor da nossa casa, aquele que nos conhece, conhece todos aqueles que nos envolvem. Existe um espírito responsável por uma escola, um espírito responsável por um bairro, um espírito responsável por uma cidade. São espíritos evoluídos cuja mente é capaz de abarcar todas as pessoas envolvidas naquele ambiente. Nós temos São Luís, que é o anjo da França, que cuida da França. Nós temos o anjo Ismael, que cuida do Brasil. Nós temos o Cristo, que cuida do planeta, e conhece todos nós em detalhes, tanto o nosso passado quanto tudo que nós vivemos, e o nosso inconsciente olha por cada um, ou seja, uma mente divina a cuidar de nós, ao Espírito que toma conta de todo o sistema solar e conhece todos os seres que habitam esse sistema solar, ao grupo de espíritos que tomam conta de um grupo de sistema solar na galáxia e conhece todos aqueles que habitam, e há espíritos que tomam conta da galáxia inteira, que é muito acima do Cristo, e um dia nós seremos assim. Nós nunca seremos Deus, mas nós estaremos com Deus quase o tempo todo, já sentindo a felicidade do seu amor de uma forma que nós não conseguimos imaginar. Nós estamos só no processo, nós estamos iniciando essa caminhada que não é ilusória, pelo contrário, todo mundo sabe que depois de uma sensação boa de ajudarmos o próximo, ela é muito diferente das sensações materiais, dos gozos materiais, mesmo de saborear um sorvete ou saborear uma comida gostosa que se esvai. O sentimento da caridade é quase um perfume novo que nós adquirimos no espírito, que nós jamais esqueceremos. Sentir que nós podemos ajudar alguém já é uma felicidade que nós já entendemos ser superior. Agora imagina se a gente tem essa sensação o tempo todo, aquela sensação da prece feita com fé, com amor, aquela sensação que nos aproxima de Deus, conseguimos carregar essa harmonia conosco quase que eternamente. Nós estamos nesse momento em que aquele planeta passou lá do sistema de Capela, e nós podemos continuar aqui com amor, com devoção ao bem, ou nós podemos ser degregados, e aí nós vamos ser os Lúcifer lá do outro planeta para qual nós vamos. Depende de nós. Muito difícil que qualquer um de nós aqui esteja nessa situação. Mas deixar de fazer o bem quando nós conhecemos o que é certo é uma situação muito grave para todos nós. Não deveríamos deixar isso acontecer. Daí a nossa preocupação, e talvez vocês tenham até meio assustado, que a semana passada, retrasada, a gente falou de uma maneira muito brusca, de uma maneira, eu não digo brusca, mas assim, muito direta sobre a verdade, as realidades que nos envolvem, porque não nos cabe, como filho de Deus, deixar tudo ser mais importante do que o contato com Ele, do que a nossa relação com Ele, do que a nossa ligação com Ele. Se eu sou um bom profissional, um bom aluno, eu tenho noção de responsabilidade, quanto maior não é a responsabilidade da criatura por aquele
quem a criou. Então, a Deus todo o nosso amor, toda a nossa devoção, toda a nossa humildade, toda a nossa gratidão. Hoje nós podemos falar dessas características gerais que nos envolvem em termos de ciência e de filosofia, dos conhecimentos dos vários livros que temos lido ao longo dos anos, e que, claro, eu gostaria até de ter tido mais tempo e me dedicado mais a eles, mas não tem problema, em breve eu estou aposentando e ainda volto para eles todos de novo e engulo todos com mais força ainda, porque isso nos aproxima da esperança de buscarmos Deus, de termos contato com Ele o mais rápido possível, porque a felicidade está nisso, ela não está nas coisas materiais. A felicidade não está na busca dos prazeres materiais, das posses materiais. Nós temos conhecimento para saber que um mendigo que a gente pode nem dar atenção para ele, em desencarnando, nós vamos vê-lo acima de nós por causa da maneira como ele passou essa vida. Nós vimos isso na lição da irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, né, em que ela fala assim: tive a felicidade de reencontrar muitos daqueles que ajudei aqui na Terra quando eu desencarnei. Mas, ó surpresa, quando um daqueles a qual eu ajudei, hoje, por minha vez, eu tenho que lhe pedir, porque aquele mendigo que ela ajudava, por ter suportado as dificuldades e estar cheio de virtudes, era acima dela que fazia uma caridade material que os homens viam. A realidade, ela muda. Quando a espiritualidade toma conta de nós e o raciocínio de espiritualidade começa a fazer parte da nossa vida, os preconceitos do mundo têm que desaparecer, eles não podem mais influenciar na minha maneira de ser. Eu não posso mais aplaudir o erro disfarçado, eu não posso mais aplaudir o meu comportamento egoísta, eu não posso mais me aceitar longe do Cristo, eu não posso mais dormir sem uma oração ou acordar sem agradecer a Deus a oportunidade da vida. Se eu fizer isso, eu estou sendo desleixado com aquele que me criou. A quem de fato nós devemos tudo? Aquele que nos deu a vida. As consequências aqui do planeta são ainda de uma sociedade matura, inferior, e que cabe a nós transformá-la. Nós não vamos transformar sendo presidentes, ou generais, ou filósofos, ou cientistas. A gente transforma ali, à nossa volta, influenciando as pessoas que estão à nossa volta. Por isso a constituição da família é tão importante. Por isso que o pai e a mãe que ama os filhos, ela transforma aqueles seres para Deus, direcionando-os na busca da renovação íntima, e a Terra vai se renovando a partir do centro de fé que Deus colocou para nós, que chama-se família. E a família, ela é espiritual, nós aprendemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, ela está envolvendo os amigos, ela está envolvendo aquelas pessoas que estão à nossa volta, ela não é só consanguínea, que muitas vezes, a maioria das vezes, não é tão família assim, mas a família verdadeira é aquela em que nós abraçamos com amor as pessoas que necessitam. Aí sim o reino de Deus começa a se formar dentro de nós, na ajuda que devemos uns aos outros, no carinho, no respeito, nos momentos que nos encontramos com Ele em grupo, formando uma imensa força de devoção, de gratidão, de amor, em que, não obstante estarmos sentados ou deitados, de fato o nosso espírito acaba ficando de joelhos para agradecer a Deus as bênçãos da vida, a oportunidade do conhecimento. E as coisas mais simples, como o próprio alimento, o vestuário, ou o carinho que ele nos faz quando o vento bate na nossa face, que é Deus dizendo que nos ama. É quando nós podemos substituir a lágrima do irmão por um sorriso e a dor por um abraço, e podemos, em nome dele, não obstante humildes e simples, cheios de defeitos, começar a fazer a caridade para que o perfume da nossa alma comece a chegar até ele e a gente um dia possa colocar a seus pés todo agradecimento através de trabalho. Então, toda ciência, toda filosofia não é nada se Deus não estiver no nosso coração. E Paulo percebeu isso lá no capítulo 13 da carta aos Coríntios. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ele compreendeu isso. Ele compreendeu que não tem ciência
nenhuma capaz de nos aproximar de Deus, mas aquele que ama está sempre mais perto de Deus, né? Deus nos abençoe. E vamos fazer a oração final. Jéssica, você pode fazer para nós? Professor, minha internet tá meio instável. Eu prefiro o seu carinho e as suas vibrações. Deixa a internet lá e vamos falar com Deus, né? E a gente vai seguindo aqui em pensamento, tá bom? Beijão. Faz oração para nós. Tá me ouvindo? Sim. Mestre amado Jesus, gostaria de agradecer a oportunidade de estar estudando, agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos, em vibração, tentando nos melhorar, tentando manter as energias boas, os pensamentos bons, tentando fazer o bem para as pessoas que nos são queridas, para os nossos irmãos. Gostaríamos de pedir as bênçãos para que possamos sempre estarmos no caminho do bem, estarmos sempre estudando, para passarmos por todas as dificuldades que nos são impostas, de forma a sempre desejar o bem, a sempre estar somando e nos sacrificando, né, pelo próximo, pelas pessoas que nos são importantes, pelos nossos irmãos, sempre estar nos mandando vibrações, energias boas e pensamentos bons, para que a gente possa conseguir fazer a diferença na vida das pessoas que a gente encontrar, que a gente tocar, e que possamos sempre seguir juntos em energia. Que assim seja. Amém. Obrigado, minha filhadinha. Deus te proteja. Assim Deus nos seja. abençoe. Sempre bom estar com vocês, meus amores. Recebam um beijo no coração aí. E aí nós Amém. temos